E para nós, irmãos, gratidão ao nosso Deus, porque Deus ele tem sido muito bom para conosco. Nós reconhecemos as nossas falhas diante dele e ele tem sido misericordioso para com as nossas vidas, não só com as nossas vidas, mas também das nossas famílias, nossos amigos. Isso é motivo mesmo de alegria, mesmo aos meios às lutas que cada um passa, mas mesmo assim acredito eu que você e eu, as palavras de Cristo Jesus é sempre lembrada em nossa mente nos momentos quando nós passamos por dificuldades. Mas eu quero compartilhar nessa noite uma reflexão no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25, que tem como título o bom samaritano. Você que pode ficar em pé, vamos fazer essa leitura. O 25, 26 e o 27. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amado Deus, obrigado pela tua palavra lida. Dá, Senhor, a tua direção para o momento que iremos meditar na mesma. E, ó Deus, também rogamos pela vida dos meus irmãos, os quais vão ouvir, ser com cada um, dando a compreensão da mesma. E obrigado, ó Deus, por mais esse momento na tua casa. Perdoa, Senhor, nossos erros diante do Senhor que temos cometido. Também eu quero fazer lembrança a Deus do nosso pastor, sua esposa, que está de férias, que o Senhor possa estar dia a dia, abençoando suas vidas, firmando seus passos no teu caminho. Ó Senhor Deus, que eles possam voltar, Pai, a Manaus, na tua santa e bendita proteção. E obrigado por tudo, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por poder assentar. Essa passagem você já ouviu, você já leu, né? Você já ouviu meditação sobre ela, desse homem, né? O bom samaritano. E a Bíblia diz em seus versículos, vários versículos, que Jesus fazia os milagres, e as pessoas vinham até ele, e as pessoas que não podiam chegar até Jesus, mas os seus amigos levavam para ele ser curados. E até mesmo quando Jesus não podia ir à casa de certas pessoas para curar, mas por palavras dele, a pessoa era curada à distância. São milagres que pela fé nós acreditamos, porque está escrito na sua palavra. E nós nesse momento, irmãos, nós temos aqui essa passagem, como eu falei, já conhecida, e as pessoas naquele período qual Jesus estava nesse mundo,
queriam mesmo de pegar ele pela maneira qual ele estava, qual ele vivia. E diz aqui: eis que certo homem, intérprete da lei, é um homem conhecedor, e se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, questionar a Jesus a sua vida, podemos dizer assim. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse aqui também, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como tu interpretas? Então, o homem conhecedor da Bíblia, da lei, e Jesus, ele faz uma pergunta sobre o que ele leu, o que ele aprendeu. E ele responde, o homem, ele responde no versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E diz mais: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 28 diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Nós, irmãos, digo nós, nós que ensinamos, nós que temos dado testemunho de nossa vida às pessoas, e nós temos sim a certeza da vinda de Jesus Cristo. E isso tem que ser vivenciado no nosso dia a dia, essa certeza da vida eterna, a qual esse homem perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Aqui para nós, muitas das vezes, nós temos amigos, irmãos de sangue, que muitas das vezes, em fazer um ato de bondade, de ajudar alguém, só pelas obras de suas mãos, muitos deles, eles pensam que estão com a vida eterna garantida. E isso, irmão, para nós que somos salvos, nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. E quando nós praticamos as boas obras, é algo que não parte de nós mesmos. É o Espírito Santo que nos impulsiona a ajudar as pessoas, alguém da família. E vem na minha mente assim, irmãos, por exemplo, quando eu deixo de ajudar alguém, às vezes nós temos, mas nós não ajudamos. A Bíblia diz que adianta se o teu irmão está precisando de um alimento e você apenas dizer: vai em paz, que Deus te ajude. E eu estou sendo uma pessoa que eu estou fazendo, digamos assim, algo que não está agradando a Deus, porque eu tenho e não ajudo. Mas Jesus disse: responder-te bem. Aquele Jesus começa essa história do homem. Ele falou assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-lhe a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Estou no versículo 30. Os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós, irmãos, nós vivemos numa sociedade que todo mundo passa por dificuldade. E você, talvez, onde você mora, você observa pessoas nas ruas, pessoas pedindo em nossas casas, pessoas que precisam de um alimento. A Bíblia, ela nos relata que vai sempre haver pessoas pobres no mundo, pessoas que precisam de ajuda. Mas aqui essa história desses 3 personagens, um sacerdote, conhecedor da lei, um levita que também conhecia a lei, mas eu acredito que era um levita que não tinha tanta responsabilidade em relação a conhecimento mais do que o sacerdote, né? Sacerdote, o mestre aqui, digamos, da lei, conhecedor da lei. E isso, irmãos, a gente observa que conhecer a Bíblia, muitas vezes o conhecer nós deixamos de praticar o que a Bíblia nos manda. Eu estudando essa passagem aqui, esses versículos, e olhando para o Antigo Testamento, no livro de Levítico, que abra sua Bíblia aí no Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz assim, não sei se o irmão vai poder colocar aí, não? Então, Levítico capítulo 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, esse versículo está aqui no título: a repetição de diversas leis para o povo de Israel. Então, não só os mandamentos, 10 mandamentos que nós já aprendemos, você sabe, né, dos 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, tinha outras leis que nos dá assim, a obrigação de cumprir. Mas dá de entender que parece que só é os 10 mandamentos. Não é só os 10 mandamentos, tem muitas leis que nos diz a Bíblia, que é para a gente procurar fazer, não só conhecer, mas sim realizar o que diz as leis. Então, uma das leis era essa, que
em relação às pessoas pobres na terra, que sempre vão precisar de um alimento. E diz aqui mais também, dentro do que nós estamos comentando, em relação agora aos samaritanos, em relação, como a Bíblia diz, que ele também passou, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu desse homem que foi maltratado. Talvez aqui não diz que se esse homem era um samaritano ou esse homem era um judeu que foi machucado, mas a Bíblia diz no sentido, irmãos, para nós que conhecemos um pouco a Bíblia, que nós temos que ajudar primeiramente os da família da fé. Talvez esse homem, certo homem, o intérprete da lei, descendo, talvez ele pensou assim: eu vou perder tempo ajudando esse homem, não, eu vou para a minha casa. Também o levita também viu, mas talvez pensou em seu coração: eu vou perder tempo com esse homem ajudando. Ele passou, foi o seu destino, e diz que ele passou um pouco de largo, distante, né? Nem quero chegar perto desse homem. Mas esse homem viu, a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele pegou, né, ele colocou ele em cima do seu animal e levou até uma hospedaria, digamos assim, né, um lugar de acolher as pessoas, e disse assim ao homem: olha, no dia seguinte ele falou: olha, eu vou, cuida dele, eu vou deixar aqui 2 denários, né? Caso ele não fique bom, se tu gastar além desses valores, na volta eu te recompensarei o dano feito. E isso, irmão, muitas das vezes nós, como eu falei agora há pouco, nós temos condições de ajudar alguém e nós não ajudamos. E muitas das vezes, eu acredito que nós pecamos quando nós não ajudamos alguém. E isso traz em nossa mente, em nosso coração, que nós estamos muito longe de se compadecer com as pessoas que estão precisando. O nosso Senhor Jesus, também, quando diz a Bíblia que ele viu a grande multidão, ele se compadeceu. E era para nós imitar muito mais o nosso Senhor Jesus, no sentido que não de nós dar a nossa vida. Lógico que se pudesse, como Jesus mesmo fez, se doou por nós, mas eu acredito que nós, como seres humanos, nós não damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Deus deu seu Filho Jesus em morrer em nosso lugar. Então, irmãos, a gente observa que esse homem, o bom samaritano, é o exemplo para a gente seguir o exemplo desse homem. E a gente observa também, irmãos, que quando a gente olha no sentido que ele disse: olha, eu vou e vou voltar. Lembra das palavras de Jesus também? Que ele disse: eu vou e vou voltar. No rodapé de Bíblia de estudo, um homem escreveu assim, que a igreja, ele deu o exemplo da estalagem, né, onde o homem ficou. Um homem que estava machucado, o exemplo que ele deu. Aí eu fiquei também analisando, e faz sentido, irmãos. As pessoas vêm para a igreja, ela vem atrás de
de cura, no sentido assim, a gente observa que muitas igrejas, elas abrem suas portas para a cura, e nós um dia ouvimos que das pessoas nos convidarem para vir para a igreja, e nós fomos curados das nossas doenças, eu digo do nosso pecado, porque Jesus se doou por nós, deu a vida, morreu para nos salvar. O nosso pecado era a separação de Deus para o homem. Então Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E quando a gente observa em relação a esse homem, que ele disse: olha, eu vou e vou voltar. Então esse homem falou assim, que a estalagem é a igreja. É a igreja. E nós como irmãos, nós temos que cuidar das pessoas que chegam aqui na igreja. O exemplo, irmão, desse homem, desse intérprete da lei, ele conhecia a lei, mas ele não praticava. Esse jovem, os levitas, como diz aqui o levita, passou também, mas em rodapé de estudo, assim, o homem falou assim também, que o levita, o intérprete, era mais responsável do que o levita, porque ele ensinava, o intérprete, o mestre da lei ensinava, instruía as pessoas. E pensando em mim, pensando em nós como líderes, nós, irmãos, precisamos pedir de Deus, que Deus possa estar trabalhando em nosso coração, para ser compassivo com as pessoas, se compadecer com as pessoas. E a estalagem, a igreja, a porta é aberta para todos. E o nosso pastor, o nosso líder espiritual, sempre eu menciono que ele vai prestar conta de nossas almas perante o Senhor. Assim como eu, pai, você, mãe, tem filhos, e vamos também prestar contas em relação aos nossos filhos diante do Senhor, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Então, cada um de nós vamos prestar contas do que nós fazemos e do que nós deixamos de fazer. Então, irmãos, esse homem que foi ajudado aqui pelo bom samaritano, éramos nós no passado, cheio de pecados, mas hoje nós temos pecado, mas ciente que os nossos pecados foram perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E quando estudando, veio na minha mente em relação a pessoas que sempre precisa de alguma coisa, de um alimento. Quando a gente olha para o livro de Ruth, ali também em relação a Boaz, quando eles iam fazer a colheita, né, do que foram plantadas, era por direito o dono da colheita deixar algum alimento no campo para as pessoas pobres irem ao campo para pegar esse alimento. Quer ver, irmãos? Abra no livro de Ruth, capítulo 2, quem achar, você pode ler.
Josué, Juízes e Ruth. Capítulo 2, versículo 16, parece que é esse versículo que fala em relação a Boaz, em relação a uma pessoa que precisa de alimento. Pronto. Eu estudando, irmão, aí lendo os versículos que confirma em relação ao assunto, né, de ajudar alguém. Aqui, irmão, esse homem Boaz, ele conhecia, né, as leis, não só os 10 mandamentos, mas outras leis que era necessário fazer para os pobres. Ele falou: olha, deixa cair as espigas para que ela colha, e não, digamos assim, importune, como é a palavra? Não repreenda. Então, dá de entender que esse homem fez além daquilo que a lei mandava ele fazer. Aí eu fiquei pensando no sentido que nós aqui, irmãos, por exemplo, a nossa ação social, a nossa líder que coloca apenas lá, assim, exemplo, um ovo, 5 batatas e 3 pão, só isso, pronto, é só isso que eu vou levar, mas você pode fazer que nem esse homem Boaz, né? Não é só 2, eu vou levar 4. Aí eu falei só comigo assim: poxa, ganhei o dia hoje, no sentido de aprender que esse homem, ele de propósito deixou que ela ajuntasse, e ele ordenou aos seus servos: olha, pode deixar. Certo que a história depois ele vai casar com ela, né? Então é a história que a gente conhece de Boaz e dessa senhora. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, que eu fico assim, que eu falei assim: eu ganhei o dia hoje estudando, é porque ele disse aos seus servos: olha, deixa cair mais espigas aí para as pessoas, principalmente ela, para ela ajuntar o alimento. Então, irmãos, as leis, os 10 mandamentos, não só se resumem aí nos 10 mandamentos, mas tem outras leis, principalmente em relação às pessoas que precisam de um alimento. Que Deus possa estar ajudando a você e a mim a observar que nós precisamos ter um coração mais generoso. O que é meu, é meu. Não, isso aqui não. Se a gente for olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas, né, os servos naquele período ali, eles vendiam suas propriedades, mas ninguém vai fazer isso não, irmãos, tá? Não vai vender não seu carro, sua casa, não é isso não. Foi lá, tá? Porque hoje é um novo momento, mas quem puder fazer, Deus há de abençoar a vida de cada um. Amém? Irmão, obrigado pelo momento. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, ó Deus, queremos agradecer esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor Deus, nos ajuda a ter um coração generoso e sempre reconhecer que precisamos do Senhor para também permanecer firme nos Teus ensinamentos. Obrigado mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, obrigado. Nosso tempo está bem legal hoje, tá bom? A gente vai orar e aí depois nós vamos retornar para finalizar. Quem vai finalizar é o nosso irmão Diácono Ademar.